Olá, nesse vídeo eu tenho que escolher um compositor ali do período do classicismo até o século XIX ali, do período clássico e o período romântico, para falar sobre ele. E eu escolhi o Beethoven. Eu escolhi o Beethoven porque ele representa a transição ali, né? Ele começa no período clássico e termina no período romântico, né? As primeiras obras dele são classificadas como a estética do período clássico, e depois ele passa a compor de uma outra maneira, né? E no período clássico teve uma evolução muito grande da música, mas também dos instrumentos. Os luthiers também evoluíram, né? E então os instrumentos passaram a ser melhores, né? E aí ter mais instrumentos na orquestra e sobretudo o piano, né? O piano foi uma evolução muito grande assim em relação ao cravo, por exemplo, porque o piano é um instrumento que passou a permitir brincar ali com as nuances, né? O uso da dinâmica, né? Porque o piano é um instrumento mais sensitivo, então você consegue tocar mais baixo, tocar mais alto, né? Mais forte e tal. E aí passaram vários compositores a escrever sonatas para piano, né? Alguns muito virtuosos, né? Como Mozart, e outros nem tanto tal. E aí eu fui ouvir alguns, né? Fui ouvir os tanto do período clássico quanto do romântico. E aí eu escolhi o Beethoven justamente por isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esses links desse quadro aqui que você está vendo aí agora, para você não ter que copiar, dá uma preguiça, né? Aí você só clica ali no link embaixo. Então, quando eu vi esses vídeos, quando eu vi essas sonatas, né, dos três compositores do Haydn, eu procurei os principais, né? O Haydn, que foi professor do Beethoven, o Mozart e o próprio Beethoven. Aí eu escolhi o Beethoven por isso, porque eu ouvindo ali, eu percebi ele mais nervoso, o Beethoven era mais rock and roll, assim, mais agressivo, tanto o jeito de tocar quanto de compor, né? Ele é mais novo que o Haydn, ele é mais novo que o Mozart, e é engraçado que se fala, né, essa coisa que tem no futebol hoje, olha o novo Messi, olha o novo Neymar, já se fazia isso naquela época, né? O Beethoven foi chamado de o novo Mozart, porque com 11 anos ele já arrebentava, já estava estraçalhando assim no piano. Então, depois foi para Viena estudar tal, e se tornou isso que a gente conhece hoje, né? A obra do Beethoven, ela pode ser dividida assim em três partes. A primeira parte é essa que justamente remete ao período clássico. A primeira e a segunda sinfonia que ele escreveu, elas têm estéticas do período clássico. E aí, a partir da terceira sinfonia, que começa a segunda parte da obra dele, né? A segunda parte ela pode ser marcada pela sinfonia número 3. Ele escreve a sinfonia número 3 e também uma sonata, a número 23, que logo é apelidada de Appassionata, né? Apaixonada. E muitos autores consideram que a partir dessa sinfonia número 3 é que se inicia o período do romantismo, né? Então ele passa a escrever diferente do que vinha escrevendo até então, talvez por ser mais novo, já está antenado nas coisas mais modernas que estavam acontecendo, né? E sonatas para piano e também bastante coisa para orquestra, né? E quando ele fez a sinfonia número 5, achava que ele estava louco. Nossa, agora o cara pirou de vez assim. E, no entanto, a Sinfonia número 5 ela é uma das mais conhecidas no mundo ocidental e talvez uma das mais executadas. Se vocês não devem estar ligando o nome à pessoa, eu vou pôr um pedacinho aqui. Peraí. É assim. Né? Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? E foi amplamente usado assim nos filmes de suspense, nas trilhas sonoras dos filmes de suspense, né? Então acho que não tem quem não tenha ouvido essa sinfonia pelo menos uma vez, né? Em algum lugar. Ela fez muito, ela foi muito executada, né? Então essa segunda parte
da obra dele, ele escreveu bastante. E aí, a terceira parte da obra do Beethoven, ela é praticamente marcada assim pela nona sinfonia, né? Pela sinfonia número 9, porque ele inovou, né, no jeito de escrever, né? Que isso? Nossa, peraí, gente. Amadeus! Amadeus, quieto, Amadeus! Vai passar. Passou. Desculpa, gente, é que eu tô fazendo aqui da minha casa e passou o caminhão de gás. E o meu cachorro, o Amadeus, ele não gosta dessa música do caminhão de gás, não sei por quê. Não sei se tem alguma nota ali que machuca, se ele não gosta desse timbre. Eu não sei, o Amadeus não gosta dessa música do gás, não sei por quê. Mas eu tava falando da Sinfonia número 9, né? Então, porque pela primeira vez se adicionou um coral a uma sinfonia. Então, além daquela orquestra enorme, ele também adicionou um coral enorme, né? E foi uma coisa que fez muito sucesso, assim. E é uma coisa também inovadora do Beethoven, né? Eu vou pôr um pedacinho aqui para vocês, que vocês também conhecem essa música, um pedacinho assim da onde a orquestra está deixando pro coral entrar. Né? Conhecida essa, né? Essa coisa da voz, né? Ainda não tinha sido usado, né? Vou avançar um pouquinho. Aí volta o tema. Entra o coral. Então foi uma coisa muito inovadora, assim, né? Ainda não tinha se visto uma coisa dessa, né? Então ele é um transgressor de regras, né? Nesse ponto. Então era isso. Eu vou falar duas curiosidades aqui para terminar sobre o Beethoven. Ele foi o cara que oficializou a profissão de músico, porque até então os músicos eles eram contratados por uma corte, por uma igreja, por um nobre. Então aquele compositor escrevia para aquela igreja, ou escrevia para aquele nobre, ou escrevia para aquela corte. E ele passou a fazer essa coisa de, não, vou compor, vou sair fazendo show e vou ganhar dinheiro com a minha música. Então ele foi o cara que inaugurou essa coisa nossa, que oficializou a nossa profissão, né? E a outra coisa também que eu acho que ele inaugurou, que na época os músicos, quando morriam, eram enterrados numa vala comum, anonimamente, assim, né? E o Beethoven, quando morreu, a cidade se comoveu, assim, e houve um cortejo muito grande, né, para enterrá-lo. E um dos caras que segurou a tocha ali foi o Schubert, né, o compositor também que morreu um pouco depois. Então até essa coisa também de quando um grande compositor morre, lota de gente no velório, eu acho que foi ele que inaugurou também. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a acontecer isso. Bom, era isso. Eu vou deixar alguns links aqui e espero que vocês tenham gostado de um pouquinho da história do Beethoven. Eu vou lá agora acalmar o Amadeus, porque o Amadeus fica louco com esse caminhão de gás. Valeu, gente.